Do nosso CBN Esportes, edição desta quinta-feira, dia 16 de fevereiro de 2023. As pernas de Carlão de Freitas já estão sambando, já estão mexendo, ele já está todo empolgado. Os dedinhos de Antônio Lupi também, naquele movimento pra cima e pra baixo, porque ele não sabe sambar, então vai ter que ser no dedinho e tal. Júlio Nascimento com seu pandeiro, Fábio Chaib na cuíca, toda a rapaziada já pronta pro carnaval. E também pronta para falar muito sobre o que aconteceu ontem no estádio Brinco de Ouro da Princesa, hein? Que coisa, o Guarani goleado diante do São Bernardo, 5-1. E aí, será que Moser fica? Algum risco do treinador do Guarani cair? Que coisa, hein, Guarani? Macaca se preparando para o confronto do final de semana importantíssimo no próximo sábado para seguir na liderança da Série A2 e, claro, o clássico derby de logo mais às 21h30 na Neoquímica Arena entre Corinthians e Palmeiras. E você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp, o 19 991869070, ou então no chat do YouTube. Deixa o seu recado e a sua opinião sobre esses assuntos que a gente já começa a falar aqui no CBN Esportes com os destaques de hoje. Com os reforços de Cássio e Fagner, Corinthians terá força máxima para a partida contra o Palmeiras logo mais às 9h30 da noite na Neoquímica Arena. Volante Maicon também deve ser reforço entre os relacionados para o banco de reservas. E o outro lado do derby, o destaque do Palmeiras, Leonardo Dai. Este clássico contra o Corinthians mais ou menos encerra uma parte da temporada em que o Palmeiras tem a oportunidade de enfrentar grandes adversários do nível que vai encontrar nas outras competições do ano, sem tanto peso na tabela de classificação. Afinal de contas, tem a vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista muito bem encaminhada. E claro, você acompanha tudo sobre o derby a partir das 9 da noite aqui na CBN Campinas, com a narração de Oscar Ulisses. E ele esteve ontem, acompanhou de perto os 6 gols da partida e mais ainda os protestos do torcedor. Destaque do Guarani. Bom dia, Antônio Lupi. Tudo bem, Pio? Bom dia, um abraço a você, a todos que acompanham o CBN Esportes. Foi uma noite que o torcedor do Guarani quer esquecer, mas isso ficará marcado na história como uma das piores goleadas sofridas no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E claro, a insatisfação com o técnico Moser, que por enquanto ainda segue no comando técnico da equipe. E ontem em entrevista coletiva afirmou: jamais vou pedir para sair. Reuniões acontecem diariamente e a todo momento lá no Brinco de Ouro da Princesa. E a discussão é se vai valer a pena demitir Moser faltando 3 rodadas para terminar o Campeonato Paulista. Bugre ainda tem chances de classificação. Ficou difícil, mas o treinador ainda está esperançoso. E a gente vai ouvir também, no boletim de Antônio Lupi, trecho da entrevista coletiva do técnico Mozart Santos. E teve outro 5-1 ontem, hein? Lá no estádio do Morumbi, o São Paulo atropelando a Inter de Limeira. O destaque do tricolor com o Guilherme Pradella. Pela primeira vez no Campeonato Paulista, o São Paulo venceu 2 partidas seguidas. No último final de semana, triunfo diante do Santos. Nesta quarta-feira, a vitória por goleada de 5-1 em cima da Inter de Limeira. E agora o destaque da Macaca. Ponte Preta tá tranquilinha lá na liderança da Série A2, só esperando o final de semana. Bom dia, Júlio Nascimento. Tudo bem, né, Pio? Bom dia pra você, pra quem acompanha o CBN Esportes. A Ponte só de olho nos adversários. Ontem, Portuguesa Santista e Novo Horizontino venceram, então a diferença da Macaca na liderança segue em 3 pontos. Já classificada para as quartas de final, a Macaca agora tenta confirmar a sua liderança nesta primeira fase e enfrenta a própria Portuguesa Santista sábado no Majestoso. Expectativa de bom público e de força máxima à disposição do técnico Hélio dos Anjos, Pio. E quem entra em campo hoje é o Santos, o Peixe, o destaque do Peixe com Bruno Faria. O Santos está pronto para o duelo contra o Santo André nesta quinta-feira no ABC Paulista, às 7h30 da noite.
O confronto pode fazer o time se aproximar da zona de classificação para a disputa do mata-mata, já que em caso de vitória, o alvinegro reduzirá a desvantagem para o segundo colocado Bragantino, de 5 para 2 pontos. E que coisa, hein? A gente tem falado sobre manipulação de resultados, ou sobre apostas, ou manipulação de jogadores, né, para resultados. E algo que surge vem lá da Espanha, essa aqui chama a atenção, hein, Fábio Scheibe? Bom dia, Fabião. Bom dia, Rafael Pio, bom dia, ouvintes CBN. É isso, mais um escândalo vindo da Espanha e dessa vez envolve o poderoso Barcelona. Barça é investigado por pagamento a ex-árbitro. Quase 1,5 milhão de euros saíram dos cofres do Barcelona para as contas da empresa ligada ao vice-presidente da arbitragem de La Liga, entre 2016 e 2018. Neste período, o Barcelona teve 32 pênaltis a favor e nenhum contra. Se punido, o time catalão pode até cair de divisão. Que coisa, hein, Pio? E mais, ex-técnico do Flamengo, Paulo Sousa, é anunciado como novo treinador do Salernitana, da Itália. Clube da primeira divisão italiana, o primeiro trabalho do português após deixar o rubro-negro carioca. E ainda, CBF aumenta limite de partidas para jogadores mudarem de clube na Série B. Medida que passa a valer agora em 2023, permite que atletas possam fazer até 8 partidas por um mesmo clube, sem perder o direito de se transferir para outro time dentro da competição. Antes, eram 6 partidas permitidas. E claro, quem sofre com isso são os menores. Porque aí o cara começa a arrebentar, aí ele tem 8 rodadas para mudar de clube. Entre esses menores, médios, estão os nossos filhos, Carlão de Freitas. Bom dia. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte CBN. Você está me fazendo lembrar de 2015. Não sei se você se lembra, Rafael Pio, mas Renato Cajá começou a temporada arrebentando com a camisa da Ponte. Campeonato Brasileiro, golaço do meio-campo contra a Chapecoense, belo gol na Arena do Grêmio, frente ao Tricolor Gaúcho, goleada ou placar clássico diante do Vasco em São Januário. Um começo avassalador e no Cartola, Renato Cajá era desejado pelos fãs deste game. Você escalava Renato Cajá todo jogo. Com frequência, né? Só que o torcedor pontepretano ficava, porque a cada bom jogo do Cajá as propostas chegavam, as notícias de sua saída aumentavam e o torcedor ficava 1 jogo, 2 jogos, 3, 4, 5, até que veio o 6º ou 7º jogo, era contra o Atlético Mineiro. E Cajá anunciou a sua saída da Ponte Preta e foi jogar no futebol do exterior. Então você falando desse limite aí, eu me lembro de 2015. Rafael Pio, agora atualidade, que coisa ontem no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Olha, hoje eu tô meio saudoso, eu vivo o Brinco de Ouro desde os meus 7 anos de idade. Eu acho que eu nunca vi, Pio. Eu nunca vi o Guarani perder de 5-1 dentro do estádio Brinco de Ouro. Eu também. Fora de casa, ou estádio alugado, coisa e tal. Já aconteceu. Ontem o Cabelo lembrou de Guaratinguetá, né? Lá no estádio Décio Vita. Isso. E que era mando do Guarani, eu estava presente. Mas no Brinco de Ouro, ontem foi a primeira vez. O jogo contra o ABC eu estava. 4-0. Lá, né? Lá em Natal. Não, fora de casa Natal. até já acompanhei. Mas no estádio Brinco de Ouro foi a primeira vez. Já vi o Guarani aplicar 5-2 no Palmeiras, 4-2 no São Paulo, 4-0 no Corinthians. Agora, perder de 5-1 Nossa realmente Senhora. Ontem foi uma noite triste, inesquecível pelo lado negativo. Bom, e a gente já traz as primeiras mensagens aqui nessa nossa abertura. Bom dia, amigos! Não vi o primeiro tempo devido ao meu trabalho. Mas quando soube que levou 4 na primeira etapa, nem me dei ao trabalho de ver o resto do jogo. Mesmo não tendo visto, acredito que tenha tido muito a mão do senhor Moser nesse vexame. Seria mais digno da parte dele aceitar que não está dando certo e pedir para sair e pronto. É o JP de Moraes lá do Padre Anchieta. A gente vai falar muito sobre isso, viu, JP? Em relação ao pedir para sair. Nesse momento seria a única forma que o Guarani não teria mais o Moser. Bom dia a todos do programa. Juro que pensei que era o Borussia Dortmund que estava jogando ontem em Campinas. Que lavada! É o Edson Baixo que tá mandando, o Baxo que tá mandando aqui pra gente.
Aliás, o amarelo do uniforme do São Bernardo tá diferente, tá muito parecido com o do Borussia mesmo. Então, o amarelo do primeiro tempo era um amarelo Penharol, né? Certo. O ouro negro, né? Ouro negro. Do Penharol. E no segundo tempo, acho que os jogadores trocaram de uniforme, o uniforme veio zerado, ele me parecia aquele amarelo Borussia, em alguns momentos. Tudo bem que a vista já está cansada. Mudou o tom do amarelo do primeiro? Então, parecia um amarelo mais marca-texto, não sei. Você sentiu isso? Parecia, eles trocaram o uniforme. Eles trocaram. Eu acho que a questão foi que o gramado ele tava molhado, né? Tava encharcado. Sim. Então o amarelo que começou o jogo, ele foi ficando ali com um tom marrom. Mas no segundo tempo eles trocaram. Eles voltaram com o uniforme do primeiro. Não, eles trocaram. Trocaram. Isso, a mesma tonalidade, mas o amarelo mais escuro. Mas assim, cara, desculpa, mas eu Não, acredito você tem que era o todo mesmo direito, amarelo. pelo Ele amor só de ficou Deus. mais sujo com o campo encharcado. Não, eles trocaram. Eles não trocaram o modelo do uniforme. Eles colocaram o mesmo uniforme, mas limpo. Uniforme limpo. Aí você tem razão. E aí ressalta o amarelo. Isso. O nosso amigo José Luiz Pires manda aqui. Foi o famoso sacode iaiá. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. A produção de streaming é de Daniel França. Apresentação: Rafael Pio. A gente volta já. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. 11h19, Thaís Azevedo chegando com informações sobre o trânsito pra gente no CBN Campinas. Bom dia, Thaís. Ótimo dia para você, Rafa Pio. Bom, vamos falar ali da Avenida Moraes Salles, Rafa, que tem trânsito carregado sentido Nova Campinas, na saída do viaduto Miguel Vicente Cury, pelas duas pistas, até mais ou menos ali a Rua Barão de Jaguara. No sentido centro, tem excesso de veículos do viaduto Laurão até a Rua Irmã Serafina. Quem segue pela Rua Irmã Serafina tem lentidão pela pista da esquerda, pela pista da direita, trânsito fluindo bem. Seguindo ali pela Avenida Anchieta, tem excesso de veículos somente pela pista da direita, na chegada à Avenida Orozimbo Maia, mas nada que prejudique a vida do motorista. Pela pista da esquerda, o ouvinte vai fazendo um bom caminho. Rafa. Obrigado, Thaís. Até amanhã. Até amanhã. Sabem da maior? A TIM, a maior rede móvel do Brasil, já é líder no 5G. É a rede TIM surpreendendo cada vez mais gente. Surpreenda-se também com a TIM. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. E ontem o Cruzeiro literalmente atropelou o SESI em plena Vila Leopoldina, em São Paulo, pela Superliga Masculina de Vôlei. Primeiro set, 25-11. Segundo set, 25-16. Terceiro set, 25-14. 3-0. Lopes esteve de volta pelo Cruzeiro, depois de cumprir suspensão, e pelo SESI, Darlan e Anderson, o treinador, também estiveram de volta, ou seja, força máxima para as duas equipes, e o Cruzeiro, mais líder do que nunca, é o próximo adversário do Vôlei Campinas na sexta-feira, amanhã no ginásio do Taquaral.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. 11h22, mensagem da Beth. Bom dia, Pio. 40. Hoje é meu aniversário. Algum palpite sobre o que eu gostaria de ganhar para acabar a minha noite com chave de ouro? Vê se não seca o meu presente. Um abraço. Beth, primeiro, parabéns. Deus te abençoe muito. Muitas felicidades, anos de vida. Quarentou. Só que é o seguinte, Beth. Infelizmente, eu acho que o presente não virá. Será que vem, Carlão de Freitas? Olha, eu acho o Palmeiras favorito, mas aquele favoritismo 51-49. O Corinthians é muito forte na arena, o Palmeiras é competitivo, é um time muito forte, mas é um jogo difícil, né? Eu vejo o Corinthians, apesar de ter caído um pouquinho de produção nos últimos, perdeu para o São Bernardo, empatou com a Portuguesa, mas vinha numa crescente, Renato Augusto jogando bem. Hoje o Fernando Lázaro vai contar com força máxima. Jogo difícil, jogo... Tô até pensando em muretar, embora o Palmeiras para jogo assim é... Difícil, né? Difícil, mas tendência de um jogo legal, hein? Principalmente para quem não torce para Corinthians e Palmeiras. Exatamente. Principalmente para quem vai apenas apreciar o espetáculo. E o Corinthians, como nós dissemos na abertura, com força máxima, terá os reforços de Cássio, que passou mal no aquecimento do jogo lá em Brasília contra a Portuguesa, acabou ficando fora da partida, e o Fagner também, que estava suspenso. Os dois estarão em campo logo mais na Neoquímica Arena. Quem estará em campo também é Roger Guedes. Aliás, Roger Guedes adora fazer gol em clássicos, hein? E ele fala sobre a expectativa para essa partida. Se não for, é um dos maiores clássicos, acho que tem no mundo, né, no Brasil, com certeza. Sabemos que vai ser um jogo de muita pressão para os dois lados, que derby é assim. E espero que a gente saia com a vitória, que é o nosso maior objetivo. E o Fagner, de volta à lateral direita, também falou sobre o jogo de logo mais na Neoquímica Arena. Expectativa acho que é a melhor possível, feliz de estar bem, né, de estar 100%, né, tive uma folga forçada no fim de semana, mas deu para recuperar bem, acho que a expectativa é a melhor possível, né, acho que esse tipo de jogo é o jogo que todo atleta gosta de jogar, então aproveitar da atmosfera que a nossa torcida vai fazer dentro de casa, né, para que a gente possa fazer um grande jogo e trazer a vitória para nós. Corinthians praticamente definido pelo técnico Fernando Lázaro, com Cássio no gol, Fagner na lateral direita, Bruno Mendes e Gil, a dupla de zaga, e Fábio Santos na lateral esquerda. Única dúvida é no meio-campo entre Rony ou Fausto Vera, Duqueiroz, Renato Augusto e Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. Do outro lado, Verdão também vem com tudo para manter a invencibilidade dentro do Campeonato Paulista e a liderança geral da competição. As informações do Palmeiras com Leonardo Dai. O Palmeiras disputa nesta quinta-feira, às 9h30 da noite, em Itaquera, na Neoquímica Arena, contra o Corinthians, o último clássico na primeira fase do Campeonato Paulista. Até aqui empatou com o São Paulo, venceu o Santos e teve ainda um outro confronto contra um time de Série A do Campeonato Brasileiro na Supercopa do Brasil, quando venceu o Flamengo em Brasília.
Este clássico contra o Corinthians mais ou menos encerra uma parte da temporada em que o Palmeiras tem a oportunidade de enfrentar grandes adversários, adversários do nível que vai encontrar nas outras competições do ano, sem tanto peso na tabela de classificação. Afinal de contas, tem a vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista muito bem encaminhada. O lateral direito, o Marcos Rocha, valoriza esta possibilidade. E ganhar ritmo, né? A gente trabalhou bastante aí, amistosos. Dentro da competição do Paulista, a gente conseguiu também usar os 4 primeiros jogos, né, como um trabalho de readaptação, né, aos costumes, aos passes, aos lançamentos, né, de todo o jogo que a gente apresentou em 2022. E foi preparatório para esse jogo do Flamengo, onde a gente acabou se sagrando campeão, né, onde a nossa equipe jogou num nível muito alto, muito parecido do ano passado. E depois desse jogo, a equipe continuou subindo de nível, né? Apesar das dificuldades que a gente vem encontrando no Campeonato Paulista, acho que vale bem frisar que os times, né, do interior estão muito bem estruturados, mas é tudo preparatório, né, para o decorrer do ano, das competições, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, né? São campeonatos importantes que a gente vai ter esse embate. Para adquirir ritmo, o Palmeiras tem colocado o seu time titular em campo com frequência. Até aqui, dos 9 jogos da temporada, 6 tiveram força máxima em campo, 2 um time totalmente reserva e no último domingo contra o Água Santa uma escalação mesclada, com 6 titulares e 5 reservas iniciando a partida e também 6 titulares e 5 reservas terminando a partida, à medida que 3 dos principais jogadores saíram e 3 entraram no decorrer da partida. A tendência é que no jogo contra o Corinthians, pela 7ª vez, Abel Ferreira escale força máxima em 2023. O que implica num time com o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Gabriel Menino, Zé Rafael e Rafael Veiga, Dudu, Rony e Endrick. Uma escalação que praticamente se repetiu nesses 7 jogos. A única diferença foi a partir do 3º jogo contra o São Paulo, a entrada de Gabriel Menino na vaga que no começo do ano pertencia a Jailson. De São Paulo, Leonardo Daer. Provável Palmeiras com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga, Dudu, Rony e Endrick. Meu Deus do céu, cara. Vai, Carlão. Ô Pio, outro dia nós falávamos aqui no Arena sobre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Individualmente o Paris Saint-Germain tem mais recursos que o Bayern, mas coletivamente o Bayern é melhor, tanto é que venceu a primeira e tem aí boa situação para consolidar a vaga. O Palmeiras, se você pegar jogador por jogador, e nós vamos fazer hoje no Arena o cara a cara, né, quem é melhor e tal, não sei se vai vencer o Corinthians, não sei, talvez individualmente o Corinthians tenha até mais valores individuais que o Palmeiras. Agora, rapaz, o coletivo do Palmeiras é muito forte. Palmeiras é muito competitivo. Esse panorama você pode levar também para este duelo contra o Flamengo, né? Que é a grande rivalidade hoje, Palmeiras e Flamengo. Individualmente, o Flamengo tem mais recursos que o Palmeiras. Mais jogadores decisivos até. Mas coletivamente o Palmeiras é a melhor equipe do Brasil. Então, para um jogo pesado desse, o Palmeiras adora. O Abel Ferreira adora, né? Esse tipo de competição, um jogo de campeonato estadual, mas é a grande rivalidade, é o jogo do Palmeiras até aqui. Então, indícios de uma bela partida, mas o coletivo do Palmeiras é sensacional, por isso que ganha tudo. Né? Júlio Nascimento, dá Corinthians ou Palmeiras hoje, Julião? O meu cara a cara deu 6-5 pro Palmeiras, tá? Enquanto o Carlão falava aí, eu fiz um cara a cara rápido aqui, o Palmeiras tem vantagem, pelo menos na minha avaliação. É muito difícil, porque o clássico ele tem essa imprevisibilidade, mas eu acho que o fator casa faz a diferença. Empate. Fábio Scheibe. E aí, Fabião? Vai ser um jogão, né, Pio? Mas eu pela forma que eu tenho dado meus palpites aqui, principalmente do Bayern e do PSG, como o Carlão falou, eu acho que o coletivo do Palmeiras vai melhor, o Palmeiras vai vencer esse jogo. E lembrando que o Palmeiras se dá bem na Arena do Corinthians também, né? Não precisa, essa parte você não precisa. O maior vencedor, o adversário vencedor na Arena, né? Foram 18 jogos até hoje, 7 vitórias do Corinthians, 5 empates e 6 vitórias do Palmeiras. Assim como o Corinthians se dá bem também no Allianz Parque, né? É o maior vencedor do Allianz Parque também. Ô, Antônio Lupe, por que você tá de verde hoje? É porque eu vim com a calça escura. Então, eu não gosto de usar calça escura com camisa escura, assim, no tom sobre tom, entendeu? Mas o que tem a ver? Ué, por causa disso. Podia ser azul?
Não, porque ia Escuro. ficar tudo azul, entendeu? Ah, tá. Boa. Mas o meu Nossa, palpite... ele precisa de umas dicas de moda com o Júlio, viu? É, Julião, não, o o Julião é Julião é estiloso. outro. Não, o eu Julião sou fraco de moda. O Julião é outro. Mas nível. você quer palpite? Quero. Isso aqui não significa nada. Tá. Corinthians vence 2-1. Ah, que maravilha. Eu acho que o Corinthians vence 2-0, o clássico. Repórter CBN, a gente volta já. Repórter CBN. Quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023. A Livraria Cultura obteve uma liminar do Tribunal de Justiça que suspende a sentença que decretou a falência da empresa. A decisão havia sido decretada na semana passada pelo juiz Ralfo de Barros Monteiro, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. A dívida atual da companhia está em 285 milhões de reais. Na noite de ontem, a Livraria Cultura pediu a suspensão da falência. No requerimento, a companhia admitiu que chegou a atrasar pagamentos previstos no plano de recuperação por causa da pandemia e da situação econômica do país, mas argumentou que estava em dia com os compromissos. O ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, afirmou à CBN que subir a meta de inflação só vai gerar incerteza. Ele disse que, com a expectativa, todos elevariam os preços e, no fim das contas, a autoridade monetária teria de aumentar os juros para conter a inflação. Na avaliação de Henrique Meirelles, existe muita preocupação com o remédio e pouca com a doença. Começaram hoje as inscrições para o primeiro processo seletivo de 2023 do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O prazo termina no dia 24 de fevereiro. Os estudantes interessados devem acessar o portal Acesso Único do Ministério da Educação. Nesta edição, são ofertadas mais de 220 mil vagas em instituições federais, estaduais e municipais de ensino superior. 31 pessoas foram presas numa operação contra a máfia na Itália. 150 militares participam da ação realizada na província de Crotone, na região da Calábria. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. 11h35. Rapaz, Antônio Lupe, tem tanta mensagem aqui. E claro, tudo muito destinado ao Guarani. O Cris Salvione tira um sarrinho, como todo ponte pretano faz, obviamente. Bom dia, Pio, Carlão, Lupe, Júlio, Fábio. Nem a Volkswagen fez 5 gols em 90 minutos. É o Cristiano Salvione de Sumaré. O Adilson manda o seguinte: sou ponte pretano, mas acho que o que houve com o Guarani precisa ser investigado. Ou o time quer derrubar o Moser, e a gente sabe que isso acontece, ou eles venderam, aí mais na briga, ou eles venderam o jogo para algum apostador desses sites que tem por aí. Grande Adilson mandando aqui a mensagem pra gente. Bom dia, CBN Campinas, Guilherme do Ouro Verde. O Guarani não tava de amarelo, ele amarelou. Verdade. Bom dia, Marcos Mafra de Paulínia. Ontem foi a primeira vez que fui embora do jogo no início do segundo tempo. Aliás, muita gente, né, Lu? No intervalo, muita gente já tinha deixado o brinco. 4-1, enfim. Previsão, o Emerson tá mandando aqui, previsão de 5 pancadas de chuva forte hoje. Emerson Santana também é ponte pretano. O Jaime, é muita coisa aqui, ó. Bom dia, Rafa Pio. Você faria a substituição de técnico no Guarani? O Rodrigo Faria, ele mandou aqui. Ops, desculpa. Jaime de Ubatuba. Conhece o Rodrigo Faria? Não. Não. Eu faria. Vou ser bem sincero que eu faria. A catástrofe ontem, pelo menos, não vai maquiar
o time igual ao ano passado. Interessante isso aqui, ó. Serviu para mostrar à diretoria que esse time é fraco e o técnico Mozart não serve. Vai ter que se esforçar para ficar na Série B. Fora Mozart. Quem tá mandando é o Éder. Interessante aqui, porque teve isso, hein? Teve isso. Bom dia, lamentável, mas recuperável. Temos time e tradição, bola pra frente e apoio dos jogadores, ou aos jogadores. Estamos na Série A1. Agora, Mozart está confuso, né? Abraço do J. Newton. Antônio Lupe, muitas mensagens de torcedor bugrino, a maioria deles contra o treinador. Só pra gente fazer aqui uma introdução na abertura do boletim do Guarani, a gente precisa pegar aí algumas falas de jogadores em partidas anteriores, porque o torcedor colocou aí como uma possibilidade de que acontece, a gente sabe, dos jogadores aí não quererem mais o trabalho do Mozart. Só que se a gente pegar o jogo contra a Portuguesa, que aconteceu há 2 rodadas, o Isaac falou que eles correram pelo Mozart. Então, assim, são algumas questões que a gente tem que ter muito cuidado na hora de colocar aqui no microfone da Rádio CBN, que é um microfone muito forte, para saber, envolvendo todas essas situações. O que acontece, que a gente apurou? Pio trouxe ontem na transmissão, logo após a partida, que existem alguns fatores que pesam para a não demissão do Mozart. Primeiro, a multa contratual, que é um valor alto. Não tenho valor aqui, mas sei que é um valor alto. O Mozart também afirmou em sua entrevista coletiva. Aliás, vamos ouvir o que disse o técnico Mozart, até para a gente trazer mais embasamento nos comentários e nas informações a respeito do Guarani, depois dessa derrota vexatória para o São Bernardo por 5-1 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O pior resultado da minha carreira até agora, sem dúvida. Mais de 160 jogos, com certeza essa é a derrota mais dura. Assim, em relação ao torcedor, entendo de verdade assim a insatisfação deles, porque realmente foi um resultado bem duro assim para nós. Agora nós temos 2 escolhas assim. Como que você sai de um resultado desse mais fortalecido ou você se abate cada vez mais? Eu costumo, como assim na minha vida nunca nada foi fácil. Enfim, então pode ter certeza que eu vou sair muito mais fortalecido de uma porrada como essa. Assim, é óbvio que eu entendo e entendo de verdade assim, a insatisfação do torcedor. Falando um pouquinho do jogo, assim, os episódios foram bem desfavoráveis hoje, né? Então, com 8 minutos você toma 2 gols, e aí você faz o 3-1, toma o 4º gol em seguida, com 5 minutos do segundo tempo você tem um jogador expulso para tentar uma reação. Enfim, tudo que era para dar errado aconteceu na noite de hoje. Então, é duro assim, porém eu sou um cara que não desisto nunca, vou continuar sempre com a minha rotina de trabalho, que é chegar primeiro e sair por último, enfim. Mas entendo de verdade a insatisfação do torcedor, jamais vou pedir para sair, em hipótese alguma, até porque nós temos 3 jogos pela frente com chance de classificação ainda, por mais que a grande maioria não acredite, mas assim, são 3 jogos, 9 pontos para disputar. Nós temos 10, nós temos chance de classificar ainda. Então, tudo pode acontecer. O futebol é legal por causa disso. Nós sábado já temos um compromisso importante e é se preparar para sábado. Bom, tá aí um trecho da entrevista coletiva do técnico Mozart, Ele não vai pedir para sair. Primeiro, ele também abriria mão de um valor alto. E também sairia justamente no momento em que uma goleada sofrida em casa, isso pode até atrapalhar os planos do futuro em relação a propostas para o técnico Mozart. Membros do CA querem a saída dele, só que o pessoal ainda está conversando para saber se vale a pena. Até porque faltam 3 rodadas para terminar a primeira fase do Campeonato Paulista. Guarani tem condições de classificar, é claro, ficou muito difícil após a goleada ontem para o São Bernardo por 5-1. Então, a informação que nós temos hoje, 11h40 da manhã, quinta-feira, dia 16 de fevereiro, é que o Mozart, por enquanto, vai permanecer e trabalhar a equipe para o confronto contra a Ferroviária, sábado, às 4 horas da tarde, lá na Arena Fonte Luminosa, na cidade de Araraquara. Pouco tempo de trabalho, mais recuperação do que trabalho em si dentro das 4 linhas, e ele vai ter 2 desfalques importantíssimos. Jamerson e Castan, que ontem receberam o cartão vermelho. Pio. Ontem, durante a transmissão, e
a gente sairia da partida entre Guarani e São Bernardo, iríamos diretamente para São Paulo Internacional de Limeira. Obviamente que depois do resultado a gente segurou um pouquinho até para saber da situação, e eu falei isso na jornada, que a gente ia segurar um pouco para passar para o jogo do São Paulo, porque a gente queria saber qual seria a situação do Moser. Imediatamente, quando eu falei isso na jornada, eu recebi uma mensagem de alguém que eu confio muito, e de que dizia exatamente isso, Carlão, de que a diretoria não teria a possibilidade, financeiramente falando, de demitir o Moser. Mas que existia uma ideia de que ele, Moser, poderia pedir demissão. E ele veio para a entrevista coletiva e disse: eu não vou pedir para sair. Então, fica essa questão que, de novo, fortalece a nossa história. Dão a chave, fazem contratos que fazem com que o treinador tenha o poder de tomar a decisão. Aí é ruim, Carlão. Eu posso dar só um detalhe? Parece bobo, né? Mas assim, o treinador ele vai para a entrevista coletiva, na maioria das vezes, sozinho. Ele senta na mesa e dá a entrevista coletiva. Ontem o Moser fez esse protocolo, só que o Pastana, ele estava na sala de imprensa. Ele acompanhou toda a coletiva do Moser, ficou ali, ouviu as perguntas, as respostas. E isso não é algo que acontece sempre. Não. Não é? Não. Olha, pode ser um detalhe. Vamos colocar toda a situação, incluindo o jogo de ontem, o trabalho do Mozart e a maneira como foi a negociação para a permanência do Mozart. Eu concordo com algumas justificativas do técnico bugrino. Por exemplo, o jogo apresentou circunstâncias desfavoráveis. Cara, você toma 2 gols em 11 minutos num gramado encharcado, diante de uma equipe fatalista. O São Bernardo vou tirar São Paulo e Palmeiras, faz a melhor campanha do Campeonato Paulista. Redondinho, time muito bem montado pelo técnico Márcio Zanardi. Aí você toma 2 gols em 11 minutos, diante de um time que tá jogando o fino da bola. As coisas não dão certo. Aí, pra piorar, o psicológico fica arrebentado quando no terceiro gol o goleiro sai da maneira como saiu o Tony e entrega, o Rodrigo Souza vai lá e faz o terceiro gol. Ou seja, acabou. 3-0 acabou, né, da maneira como a partida estava se apresentando. De repente o Guarani se recompôs um pouquinho, foi lá, trabalhou pelo lado esquerdo e fez um belo gol. Né, um belo trabalho do Isaac, Giovanni Augusto, né, o Giovanni Augusto, ali foi a jogada do Jamerson, né, do lado esquerdo, o Giovanni Augusto faz uma jogada individual, cruza certeiro, o Gênison vai lá e faz o primeiro gol. 3-1 e a torcida veio, né, Lupe? O Pio estava na transmissão também, Bugrão, não sei o quê, não sei o quê. Veio muito. Parecia que ia equilibrar as ações. Teve um chute, uma cabeçada do Bruno José. Do Bruno José, não estou dizendo que iria empatar ou iria virar, mas o jogo poderia mudar de panorama. Aí, cara, no lance seguinte, o São Bernardo vai lá e faz o 4º gol. E da maneira que foi, o meio-campo escancarado, aberto. O menino aqui, o Matheus Regis, ele perdeu a bola. O do São Bernardo. Sim. O Matheus Regis, ele perde a bola, recupera. E aí ele corre uns 40 metros, por exemplo, sem ninguém vir aí vem o menino, o Henrique, ele ajeita e faz o gol. Sabe, meio-campo escancarado, a defesa exposta. Aí 4-1, acabou. Aí 2 minutos do segundo tempo, o cara é expulso. O Jamerson, melhor jogador do Guarani na parte ofensiva, é expulso. É um caminhão de melancia que despenca. Então nisso eu concordo com o Mozart. As circunstâncias da partida, elas foram desfavoráveis. Agora, o comportamento do Mozart durante o jogo me chamou a atenção. O que mais me pegou: não tira os 3 jogadores que ele tirou no mesmo instante. Aí ele foi Giovanni Augusto, Isaac e Bruno José. Ali mostrou um descontrole emocional completo. E o Lupe fez a pergunta na entrevista coletiva por que ele tirou. E a justificativa do Mozart foi: já estava perdido. Poxa, mas você defende uma camisa gloriosa, você defende uma camisa campeão brasileira. Sabe, você está perdendo para o São Bernardo, com todo respeito, o trabalho é lindo do São Bernardo, mas quem é o São Bernardo perto do Guarani na fila do pão? Pô, você não pode perder para o São Bernardo por 5-1 em casa, não pode. Você pode perder o jogo, é normal, perde o jogo. Agora 5-1 não. Então por que não deixa um jogador para equilibrar, para chamar falta, para conversar com os caras? Olha, hoje a gente não vai, mas vamos equilibrar. Vamos fechar a casinha aqui, estamos com um homem a menos, joga em mim, eu cavo uma falta, mas não vamos perder de 5. Vai perder de 3, mas não vamos perder de 5.
sabe? Não, ele tirou os 3 principais jogadores. O Guarani ficou arrebentado, não tinha ninguém. O Guarani não teve uma chance depois que os 3 saíram. Não que os 3 estavam arrebentando, muito pelo contrário, eles estavam mal. Mas, cara, deixa um pensador. E ele justificou, né, Sabe? Lupe? Ele falou que já estava com resultado elástico e dificilmente iria conseguir empatar e já pensando no futuro. Mas aí pode perder de 8, né? Não tem problema. Não pode pensar no futuro correndo o risco de tomar uma goleada histórica. Não pode ele pensar falava no futuro. Que o time... Ali é uma camisa muito pesada e exige muito respeito. E outra coisa, agora vem a parte da diretoria. A diretoria do Guarani, ela está fazendo um trabalho de recuperação do clube sensacional. Agora, em alguns momentos, eles se empolgam. O Mozart, ele fez um trabalho no passado de recuperação. Ele não subiu o time, ele não deu título pro time, ele fez um trabalho de recuperação e um trabalho louvável. Agora, entre realizar um trabalho de recuperação e um trabalho nota 6, 6,5, e você dar a chave do clube, existe uma distância muito grande. Então, um clube como o Guarani tem que tomar cuidado com esse. Já aconteceu aqui em Campinas, de você dar a chave para treinador, o treinador traz 25 jogadores da confiança dele. Aí ele perde 3 e vai embora, aí deixa aí, entendeu? Né? Então, vamos ter um pouco de cuidado. Poderia ter renovado o contrato com o Mozart? Poderia, mas vamos com calma, porque agora fica nessa celeuma. Vai mandar embora o treinador? O clima tá pegando, a torcida ontem tava pé da vida. O ambiente tá pesado para 3 partidas difíceis, 2 confrontos diretos, que você precisa de pelo menos 2 pontos. E fora de casa. E depois só tem o Palmeiras aqui. Eu acho que a situação é reversível e ainda é confortável com 10 pontos. Mas requer cuidado. A diretoria vai ter que ter tato para administrar essa situação do Mozart. Para encerrar, por sorte, o jogo é fora de casa. Porque se fosse no brinco, teria que mandar embora. Tinha. Marcelo Nascimento, bom dia, pessoal. Sou o Ponte Pretano, mas vendo a entrevista do Sr. Mozart, ele demonstra que não quer continuar. Foi essa a minha impressão. Cris Salviani também aqui no YouTube. O Marcial de Oliveira Rocha. Ontem a Portuguesa Santista jogou muito. Sábado vai dar muito trabalho para a Ponte. A gente já vai falar sobre a Macaca também. Quem tem o perfil aqui, conversa com o especialista. Tá participando com a gente dizendo que a derrota mostrou a verdade, não vem jogando bem. O Marcelão, lá do Jardim Marisa, esteve ontem no estádio, ele manda aqui, ó. Rafa Pio, toda a equipe, estive ontem no Brinco e o que ouvi e vi foi uma tremenda palhaçada. Há muito tempo eu não via isso. O Guarani jogar tão mal e tomar 5, perder faz parte, mas perder jogando futebol. Não acho que os jogadores querem derrubar o Mozart. Contra a Portuguesa mostraram o contrário, foi exatamente o que o Lupe disse agora há pouco. Ontem não só perdeu de 10 porque os dois... É verdade, quem tá mandando aqui, ó, o Conrado tá dizendo, ontem só não perdeu de 10 porque os 2 times são da Magnum, a gente tava falando ontem. Mas chegou num certo tempo ali, com 37, 38 segundo tempo, que o São Bernardo também abriu mão de jogar. Os jogadores são assim, nessa hora eles tiram um pouquinho o pé, vai maneiro, né? Eles são, existe ali aquele código de ética, né? Gostei muito do comentário, tirou 3 jogadores. Cadê o auxiliar que permitiu essa atitude? É que o auxiliar não pode mandar, né? Ali o chefe, ali é o chefe, é o treinador. Tem muita mensagem, gente, obrigado. A gente vai pro intervalo, porque na volta a gente precisa falar da Macaca. Faltando 11 pro meio-dia. Em um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo, a pós-graduação pode fazer a diferença para quem quer uma carreira de sucesso. A Escola de Pós-Graduação Facamp é reconhecida pelas grandes empresas, com cursos que atendem todas as exigências do mercado. Se você quer um upgrade em sua vida profissional, você quer Pós-Facamp. As inscrições estão abertas. pós.facamp.com.br. Você sabia que uma doação de sangue pode salvar até 4 vidas? Que o seu organismo repõe muito rapidamente o sangue doado? Que não há riscos de contrair doenças na doação? Os estoques estão baixos e precisamos de sua solidariedade. Ligue para agendar sua doação no Hemocentro ou banco de sangue mais próximo de sua cidade. Agora, mais uma curiosidade. Doar faz bem para o outro e para você. Iniciativa CBN Campinas. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas.
Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Campinas tem tradição em gastronomia de excelência e seu nome é Giovanetti. São mais de 8 décadas cultivando o paladar de campineiros e turistas, além de oferecer experiências incríveis nas unidades Rosário, Cambuí e Dom Pedro. Venha para o Giovanetti provar o que há de mais saboroso na vida com o chopp mais gelado da cidade. Giovanetti, historicamente o melhor. Aprecie com moderação. CBN Esportes Campinas. 11h51. Tá pensando em viajar bastante, né, Antônio Lupe? Preocupado, né? E na Série B. Pô, rapidamente que a gente já vai pro Guarani e aí... Ponte, né? Pra Ponte, perdão. E aí, pros dois, tanto o Lupe quanto o Júlio, ainda não tem nada definido de televisão pra Série B. Não, e a competição já tá programada para começar em abril, né? Então, e só destacando, daqui a pouco o Júlio fala da estreia da Ponte, o Guarani estreia contra o Avaí. Contra o Avaí no Brinco, né? No Brinco. No Brinco de Ouro, a estreia do Bugre. E a Ponte na Série B, Julião? Estreia contra o Vitória. O caminho da Ponte é Vitória, Criciúma, Chape, Botafogo, Ceará, Londrina, e aí tem o derby na 7ª rodada, que será no Moisés Zucarelli. Não tem definição ainda sobre televisão, mas tem uma informação muito importante, né, da CBF, que a CBF vai garantir os 8 milhões das últimas temporadas, independente do contrato. Então, se bater o contrato, de repente, fecha em 4 milhões de direitos, a CBF completa com mais 4 para que os clubes não sejam prejudicados nessa temporada, viu, Pio? Bom, e essa macaca já pensando no fim de semana, hein, Julião? Pois é, né? A Ponte estava ontem monitorando os adversários, né? Viu o Novo Horizontino e Portuguesa Santista vencerem. Então, os dois times que estão na cola da Ponte mantêm a diferença aí de 3 pontos. Só que a Ponte tem agora justamente a Portuguesa pela frente, vai jogar contra a Portuguesa Santista sábado em casa, com essa chance de repente, vencer e voltar a abrir 6 pontos, né? Que seria muito importante para o segundo objetivo da Ponte. Primeiro objetivo já traçado, a classificação confirmada aí para as quartas de final, agora é garantir a primeira ou a segunda posição para que a Ponte tenha a vantagem de jogar em casa, quartas de final e possivelmente semifinal, os jogos decisivos dessas fases, os dois finalistas sobem na Série A2. Para o jogo de sábado, tendência de força máxima, volta Gé, volta Elvis, Salmão Carvalho fica à disposição, Arthur, Júnior Tavares, jogadores que foram preservados devem jogar, meio campo também recheado de opções, tem a expectativa da volta do Fábio Sanches, então a disputa pela titularidade na Ponte vai aumentando a cada jogo, e o Cássio Gabriel, que substituiu o Elvis, marcou o gol, fez uma partida importante nessa disputa aí pela titularidade, e ele fala justamente sobre essa retomada da confiança agora com o gol e sobre essa disputa pela titularidade na Macaca. É uma vitória importante, principalmente por ser fora de casa, a gente trazer esses 3 pontos. E como você disse também, né, manter a liderança por mais tempo. E isso eu creio que dá confiança para todo o grupo. E o importante é continuar assim, vencendo tanto fora de casa como dentro de casa pro melhor da Ponte Preta. Pô, glória a Deus, cara, eu tava precisando muito desse gol, até para trazer confiança. Tem entrado em algumas partidas e sei que tem entrado bem. E eu que cresci em Campinas, eu sei a responsabilidade que tenho, eu vesti essa camisa e foi muito importante para mim, espero que venham muito mais. Nessa equipe, nesse jogo, principalmente, teve algumas alterações, eu acho que todo mundo que entrou respondeu bem. Assim como eu também, eu acho que eu tenho entrado nas partidas, tenho entrado bem, correspondido à altura. Mas a gente sabe que é uma briga boa, é uma disputa boa e espero que a gente traga dor de cabeça pro professor Hélio aí. Provável, né, Pio, que o Cássio Gabriel seja titular novamente, porque o dono da posição é o Elvis, né, que tá fazendo uma boa temporada, e o Hélio gosta de jogar com 3 volantes, né, o Matheus Jesus tem assumido essa titularidade aí ao lado do Felipe Amaral e também do Leonaldi, então a tendência é que ele fique como opção no banco, mas um gol importante para o Cássio Gabriel, tem apenas 4 jogos na temporada, o Hélio fez aí algumas ponderações sobre a intensidade do Cássio
nas partidas em que ele foi aproveitado, então certamente esse gol será muito importante para a sequência dele no clube. Ô, Julião, eu acabei não falando no início, não é de Michael, mas do Papai LeBron, e sendo 23 já tá bom, viu, Julião? É isso, essa aqui é dos Cavs, né? O título é a camisa especial do título de 2016 contra o Golden State, né? LeBron Raymond James. Então, é uma homenagem aos fãs e amantes do basquete. E depois Kobe Bryant, né? Saudoso Kobe, Deus o tenha. O LeBron James é o meu principal ídolo do basquete. Número 2, na minha, rapidamente. Na sua MJ primeiro. MJ Lebrão primeiro. em segundo. Não, e Papai Lebrão em segundo, com certeza. E Kobe em terceiro. E Kobe em terceiro. Eu meio que empato ali Kobe e Lebron. Lebrão? Eu coloco Lebrão e Kobe meio juntos aí, mas MJ... Não tem jeito. Pelo amor de Deus, você tá maluco. Só pra quem não tá entendendo a nossa conversa, pra quem está no rádio, Júlio Nascimento hoje está ali no seu cenário com a camisa de LeBron James do Cleveland Cavs, camisa 23. Carlão de Freitas, Cássio Gabriel obviamente não vai tomar a posição de Elvis, mas ter essa opção no banco é algo sensacional, né, Carlão? O que foi importante lá em Lins, né? Alguns jogadores demonstraram que o técnico Hélio dos Anjos poderá contar com eles, né? O Eliel fez gol para um camisa 9, para um atacante é sempre importante balançar as redes. O Cássio Gabriel, então vai ganhando aí corpo, vai ganhando opções esse time da Ponte. O próprio menino Filipinho, né? Que entrou podendo ali ganhar um espaço até entre os reservas, né? O Jean Carlos ainda titubeando um pouquinho. Então a partida de Lins foi importante não só pelo resultado, mas para o Hélio dos Anjos observar que outros jogadores podem compor o elenco com qualidade. Final de semana que você vai acompanhar as duas partidas simultaneamente, informações, enfim, aqui na CBN Campinas, no próximo sábado, um entrando em campo às 3h30, o outro às 4 da tarde. Fábio Scheibe, que história é essa que está acontecendo lá em Barcelona? Explica melhor pra gente, Fabião. Pio, o Barcelona está sendo investigado por pagar cerca de 1,5 milhão, ou seja, 7 milhões e meio de reais, para uma empresa do vice-presidente de arbitragem da La Liga, né, o Campeonato Espanhol, durante o período de 2016 a 2018. Nesse tempo, o Barcelona teve 32 pênaltis a favor e nenhum contra. E essa acusação saiu nos principais jornais esportivos da Espanha, de Barcelona. Teria envolvimento o clube catalão e Henriques Negreira, que foi o vice-presidente da arbitragem nesse período. Se punido, o Barcelona pode até cair de divisão, viu, Pio? Nossa. Pode não ter nada a ver? Pode não ter. O cara pode ter uma empresa ali que presta algum tipo de serviço, o Barcelona precisou e, coincidentemente, o cara é vice-presidente da comissão de arbitragem e tudo mais. Pode não ter nada a ver? Pode não ter, mas evita, né, Carlão? Aliás, o Barcelona, o Cruzeiro aqui no Brasil está se recuperando, né? Mas o Barcelona, desde daquela polêmica envolvendo o Neymar, a polêmica também daquelas contratações, aquelas sonegações, nunca mais foi o mesmo. Nunca né? mais. Nunca mais. O instigante, Pio, é que foram 33 pagamentos para a mesma empresa, né? Variando entre 168 mil reais e 500 mil reais. Sabe do que é essa empresa, Fabião? A empresa do vice-presidente é Dusnil 95, é uma empresa, não foi citado aqui o ramo, né? Ela... Enfim, mas poderia evitar. Seu destaque final, Antônio Lupi. Apurando a situação envolvendo o técnico Mozart, né, para saber se teremos ou não novidades nesta quinta-feira, particularmente. Acho difícil e ele deve ser mantido no cargo para o duelo contra a Ferroviária sábado, lá em Araraquara, Pio. A última da macaca, Julião. Expectativa pela volta de Fábio Sanches à lista de relacionados, tem participado das atividades durante a semana. Se o Fábio for relacionado, aí a Ponte vai ter força máxima contra a Portuguesa Santista, Pio. Fábio Scheibe, à tarde você estará de volta no Arena CBN, Fabião. E à tarde tem um jogaço. Falando do Barcelona, tem Barcelona e Manchester United, não pela Champions, mas pela Liga Europa, viu? Verdade. Jogão. Até lá, Fabião. Valeu, Carlão. Valeu, até já, Pio. Valeu, gente. Valeu. Até à tarde. Eliel Almeida no Arena CBN.